todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje trago aqui um autor conceituado porque é um best-seller. Eu vou mostrar desde já aqui a capa do seu livro, António Vilaça Pacheco, o autor de Bitcoin, e tem também o podcast onde é anfitrião do Bitcoin Talks. António, muito obrigada já por aceitares aqui o convite e estás connosco para poder dar a tua opinião de como é que tratas do teu dinheiro e, acima de tudo, falar daquilo que importa, que é, obviamente, a Bitcoin. É um gosto ter-te aqui hoje. Obrigado, eu é que agradeço, Ariana. Fico contente por estar aqui a fazer conexões com pessoas que já têm trabalho de comunicação, se calhar há muito mais tempo do que eu, ou pelo menos com uma dimensão interessante. E fico contente porque acho que é sempre bom ter estes lugares onde se partilha conhecimento sobre dinheiro, e eu acho que é uma das coisas mais importantes que temos que fazer nesta altura, é partilhar conhecimento sobre como tratar com o nosso dinheiro e como proteger o nosso dinheiro. E portanto é com todo o gosto que estou aqui. Obrigada desde já. Assim, as pessoas que não te conhecem vão ficar a conhecer, de certeza, que espero que comprem o teu livro e ouçam o teu podcast, mas acima de tudo, quem é o António, como é que se tornou um empreendedor e qual foi a tua relação com o dinheiro? Se nos puderes dar aqui algumas partes da tua vida, se quiseres contar como é que foi isto no início, assim há uns anos atrás. Isso é... eu diria que é... Talvez fosse preciso algum tempo para falar sobre o dinheiro no papel na minha vida, mas uma das coisas que me parece mais isto tem muito a ver com o dinheiro, pode parecer que não, mas isto tem a ver com o dinheiro. Uma das coisas que me parece mais antiga é a minha vontade de não ter um horário e de não ter 9 às 6. Okay? E eu acho que isto tem muito a ver com a minha relação com o dinheiro. Os 9 às 6, os meus pais são pessoas... nesse aspecto tradicionais, não eram empreendedores e portanto são pessoas que tiveram empregos, na maioria da sua generalidade, empregos mais ou menos normais, e a ideia das 9 às 6 era uma ideia que a mim muito cedo me preocupou, e portanto para mim o meu caminho foi provavelmente, agora que me obrigas a fazer esta reflexão, sim, provavelmente um caminho de descobrir como é que pode ser não sendo das 9 às 6 e não sendo vestir um fato e ir para Lisboa. Mas curiosamente eu fui lá parar e andei lá há uns anos a vestir um fato e a ir para Lisboa, em transportes públicos, e portanto com tudo o que eu sempre achei que de mau a vida podia ter, ou pelo menos a ideia de um emprego sempre igual poderia ter, e portanto também passei por aí, nem que fosse para ter a certeza que não era esse o meu lugar. Mas eu muito cedo construí ideias de que tu poderias criar fontes de rendimento e poderias criar empresas e coisas. Portanto, o meu caminho foi sempre o de criar empresas. Eu aos 22 anos criei a minha primeira empresa e desde então nunca mais fui assalariado de nada, e portanto esse é o meu caminho como empreendedor. Picture de relação com o dinheiro. Sim, e achas que foi a partir daí que surgiram ainda desafios maiores em referentes ao dinheiro? Porque eu sei que as pessoas têm o controle de ter o ordenado, mas no teu caso tinhas de ir atrás do dinheiro, não é? Porque ser empreendedor nós temos que ir atrás de faturação, de vendas, e achas que tiveste muitas dificuldades a lidar com o dinheiro quando começaste, ou como é que foi a tua jornada de aprendizagem em relação às tuas finanças pessoais e aquilo que foram os investimentos? Como é que lidas com o dinheiro? Sim, eu para além de já gostar das ideias do dinheiro e dos investimentos desde muito novo, eu acabei por estudar gestão, e portanto eu sou de gestão e depois da auditoria em termos de especialização no final. A questão é, durante esse processo eu fiz várias reflexões em relação ao dinheiro, mas eu acho que não acho que haja ninguém que, olhando para a sua história, tenha tido sempre uma excelente relação com o dinheiro. Também acho que não. E às vezes, seja por muito, por ter demasiado ou por ter de menos, as relações com o dinheiro têm muito que se lhe diga. E portanto, eu diria que o facto de eu ter começado a empresa aos 22 e me ver tão novo com uma empresa com alguma capacidade e que gerava quantias grandes, tive outros desafios em relação ao dinheiro que se calhar não são os mesmos que uma pessoa que tem um salário tem, não é? Porque aquilo que as pessoas sabem quando têm um salário é exatamente aquilo que eu não sei quando sou empreendedor, não é? Sabem como contar, não é?
claro, elas sabem que no fim do mês vem aquilo. Claro. E a dificuldade delas é gerir aquilo, não é? Uhum. Como é que eu faço com isto? Como é que eu vou agir com isto para ser bom para mim e ter uma boa vida? O meu é o contrário. O meu cenário foi sempre o contrário, que é, tu não sabes o que vais ter, podes tudo e podes nada. Mesmo. Mas como é que danças nesta dança e às vezes, quando te vês com sucesso num lado, como é que tu podes provocar insucesso em ti próprio, com más ideias e com más escolhas e com se calhar não respeitares o dinheiro e não teres uma boa relação com o dinheiro. Portanto, eu acho que isto é pano para mangas, ou seja, se fosse aqui falar sobre os meus primeiros 10 anos como empreendedor era giro, desde o criei a empresa, na altura creio que com 2.500 euros, portanto foi assim que comecei. Uhum. Até um momento em que se calhar mais tarde acabei por vender duas das minhas empresas em Portugal e no Brasil, as editoras que tive e que construí do zero, até depois criar a minha nova editora, que é a que tenho hoje, que é a editora Self, não é? Exatamente. E como é que hoje estamos a criar novos projetos digitais e não, quer dizer, como é que tudo isto funciona? Porque na verdade nós somos mais do que uma pessoa quando somos empreendedores, não é? Claro que sim. Nós temos uma responsabilidade empresarial e há uma contabilidade empresarial e depois há a nossa vida financeira pessoal e às vezes esta relação não é espetacular. Pois é, não há muita distinção, não é? É muito facilmente confundível, muito facilmente tu prejudicas uma em favor da outra, não é? Sim. E como é que depois tu corriges isto e encontras um lugar de cada coisa? Isto é uma excelente aprendizagem. Eu acho que o que eu hoje sei sobre dinheiro tem muito a ver com isto. Para já também porque eu estudei isso, não é? Isso tem muito a ver com a minha vida académica. Formação. Que foi muito útil, ok? Eu não sou das pessoas mais quadradas que acham que as faculdades são fundamentais ou que a universidade é fundamental para sermos alguém, para sermos bons. Acho que não é minimamente. Mas eu aprendi muitas coisas úteis e eu pratiquei muitas das coisas que eu aprendi graças a algumas pessoas-chave que eu tive na minha vida que foram importantes a nível da faculdade. E principalmente, não as que me ensinaram técnicas, mas principalmente as que me obrigaram a pensar e a pôr coisas em causa e fazer perguntas. E isto foi fundamental para desenvolver o espírito crítico, não é? Acabaste por ter aqui esses contactos com essas pessoas que fizeram-te evoluir, não é? Acho que a palavra correta que conseguiria tirar aí. Perguntas e não respostas. Eu adoro perguntas. Exatamente. Respostas não. A gente depois chega lá, cada um encontra as suas respostas, mas perguntas é que é a chave para chegarmos mais longe. Sim. Mas em relação aqui ao facto de lidares com o dinheiro, tu acabaste então por construir uma carteira ou começaste a investir? Como é que fizeste? Como é que foram os teus primeiros investimentos? Ou como é que isto está hoje? Conta-me lá essa evolução. Eu tenho uma certa idade. Eu tenho 43. Tenho 43 anos. E tu és mais nova? Muito pouco, não. 35, não portanto muito. Andamos aqui. Não é assim tanto. Mas deixa-me dizer, quando eu estava na faculdade, quando entrei, a internet ainda era uma coisa muito ligavas à internet e desligavas a internet, lembras-te disso? É o analógico, quase. Ou seja, eu brinco e até digo isso no livro, até conto essa história no livro. Quando eu ligava à internet, deixava de ter telefone em casa. Sim. Porque era a mesma linha, certo? Exatamente. E era o modem, e levava ali aqueles 30 segundos a ligar-se à internet. Fazia aqueles sons estranhos. Sim. Exatamente, e eu conto isso no livro porque acho que isto é fundamental para percebermos como é que o mundo muda, evolui e como é que os nossos investimentos e a moeda e tudo isto evolui. Quando eu lembro-me muito disto porque quando nasceu a internet em Portugal havia um banco que era o Banco Melo, que hoje já não existe, foi uma das fusões, já lá vai, foi uma das várias fusões. E o Banco Melo cedo criou uma forma de poderes investir na internet que tinha portanto uma plataforma de compra e venda de ações. E tu podias lá criar um perfil onde compravas e vendias ações falsos, era tudo falso, mesmo não tivesse dinheiro, criavas uma simulação, ok? Certo. E quando tu eras miúdo e tinhas 18 anos e não tinhas dinheiro, mas achavas que sabias umas coisas, era giro, e foi o que eu fiz, criar uma conta nessa plataforma e começar a fazer investimentos sem ter feito. Ou seja, eu geria a minha carteira. Uma espécie de conta demo, não é? Diz? Uma espécie de conta demo. Sim, exatamente. Era uma simulação onde tu compravas e vendias e tu mais ou menos percebias o que é que estava a acontecer, mas aquilo era dinheiro falso, não ganhavas nem perdias nada, era puramente uma indexação aos resultados reais. E essa foi a minha primeira experiência com investimentos. Foi uma experiência fantasiada.
Quer dizer, antes, obviamente, como se calhar muitos outros portugueses, tive Mas certificados acabaste da Folha. rapidamente com a carteira, como se costuma dizer, Uh, gastaste o teu saldo todo ou correu bem? mais Foi ou uma boa menos, experiência. mais ou menos, não sei se foi boa ou má. Lembro-me que também entrei num concurso nacional, na altura havia umas competições a nível de faculdades, e eu entrei com um grupo de colegas global, qualquer coisa, que nós todos os dias, olha, vê o quanto arcaico isto é. Íamos a uma agência que podia ser de um dos bancos mais famosos do Estado, que eu prefiro não mencionar, Sim. mas que íamos lá e punhamos os nossos trades ao balcão, dizíamos. Jesus. Exatamente. E depois, e ainda por cima isto também não era real, era uma competição, creio que nacional ou europeia, já não sei. Isto era feito em parceria com um dos jornais também mais conhecidos em Portugal, etc. E também entrei nisso com alguns colegas e até fizemos uns resultados muito interessantes quando o fizemos. Estas foram as primeiras experiências assim que eu te posso dizer que têm mais a ver com investimentos / trading, não é? Que é aquilo que o pessoal se interessa muito hoje. Mais sim, hoje em dia há grandes ideias de que o trading é que faz com que a vida mude. Estudei trade e coisas do género, apesar de que eu não acho que seja essa a situação real para os comuns mortais, pelo menos como eu e outras pessoas. Neste caso, queria também aproveitar-te e queria te questionar o que é que tu investes hoje em dia? E dizer-nos um pouco o que é que tens na tua carteira. Olha, quando dizes carteira, eu sinto-me constrangido a falar de um certo grupo de coisas e não de outras. Não, de tudo que tu possas considerar aquilo que é o teu património, se quiseres que pôr desta forma. Certo, mais isso, certo. Então, em termos de património, o foco fundamental da minha vida é o empreendedorismo, são as empresas que eu crio, os negócios que eu crio. Okay? Isso é a minha fonte de rendimento, isso é o verdadeiro trabalho e é o trabalho que dá rendimento. Okay? Quando falamos de investir, não podemos esperar rentabilidades parecidas com isto. Não. E a maioria das pessoas acha que o segredo é investir e não trabalhar. Eu lamento dar esta informação do meu lado, mas trabalho sem rendimento é uma coisa difícil e pouco constante. Okay? Portanto, normalmente as coisas dão trabalho e o empreendedorismo e as empresas que tenho são a maioria da fonte do rendimento. No entanto, já faço isto há um tempo, não é? E também tenho outras fontes de rendimento, nomeadamente o imobiliário, que é uma área onde tenho alguns investimentos e onde continuo a investir ou a potenciar algum imobiliário que tenho. Tu também tens um espaço coworking, certo? Sim, exatamente. Sim. Também deve ter sido um projeto muito interessante. É onde eu agora estou numa das salas de cowork, por acaso não era aqui que eu tinha planeado fazer, mas fui apanhado aqui durante o dia e estou a fazer aqui contigo a gravação. Isto é a nossa sala de reuniões do cowork que temos em Carcavelos, que chama-se Cowork da Praia e é basicamente um espaço de coworking, enfim, para empresas criarem negócios. A minha empresa está também neste cowork porque é uma questão de mentalidade também nossa e é fixe estar aqui com pessoas diferentes de outras empresas e criar um bocadinho esta ideia de comunidade. Portanto, sim, também isso faz parte, mas eu incluo isso sempre na parte do empreendedorismo, não é? Portanto, é mais uma das empresas que temos. Sim. Depois tenho essa parte do imobiliário com alguns investimentos e que pretendo continuar. E depois tenho, obviamente, a parte das criptomoedas, não é? Que se tornou uma parte muito relevante dos investimentos financeiros, digamos assim, e também uma parte em ações, que é um portfólio que eu criei na minha cabeça há muitos anos. Há muitos, se calhar há 7 anos ou 8 que eu tenho este portfólio na cabeça e nunca o executei, porque tive sempre o meu capital dedicado a outras coisas, mas imaginei um portfólio de ações, não muitas, e que achava que deveria ter. E nesta altura tenho uma parte daquilo que espero idealizaste, que idealizei, e o meu objetivo é cumprir esse plano. Não digo que esse plano é hermético e fechado, ele pode mudar ligeiramente, mas a verdade é que eu tenho constatado, se olhar historicamente ou se olhar para o futuro, parece-me um portfólio interessante para ter. Muito bom. E continua a ser o meu foco em termos de ações. E é um bocadinho isto, creio que é isto. Em termos de criptomoedas, para as pessoas terem uma ideia, eu sei que terás Bitcoin, né? A Bitcoin acho que faz parte do teu portfólio. Queres dar assim mais alguma dica do que possas ter, assim algumas principais cripto, por exemplo, 2 ou 3 que tenhas também, só para que as pessoas tenham uma ideia?
Pronto, também não querendo, garantindo que não se trata de estar a aconselhar as não é pessoas a ter. recomendação, claro que não. Isto é uma Certo, conversa informal no qual podes revelar, exato. dando assim o que é que tu, projetos Olha, que possas acreditar, por exemplo, não quer dizer que não vendas, ou, sim, não sei, mas que tenhas neste momento. sim. É assim, eu acho que o caminho normal é o caminho que também faz sentido. Por exemplo, se falarmos de Ethereum, é uma moeda com potencial enorme e que não realizou o potencial que tem. É totalmente diferente da Bitcoin, portanto não estamos a falar da mesma coisa, são concursos completamente diferentes. O Ethereum se calhar não tem que ter um valor muito alto para ser o que é, em termos de potência de moeda, e isto é um paradoxo que pouca gente percebe, e que nem as cotações percebem, mas bom para quem tem, incluindo eu, que as coisas estão a correr bem para o Ethereum. Depois há uns projetos muito interessantes que poderemos chamar concorrentes de Ethereum, concorrentes de Bitcoin, concorrentes de outras coisas, ou coisas disruptivas. Okay? Para também dar uma ideia, tu saberás, se calhar muitos dos ouvintes não saberão, estamos a falar hoje de um mundo de criptomoedas onde existem mais de 60 mil tokens, ok? Portanto, estamos a falar de um mundo mesmo muito complexo e com muita coisa e muitas moedas, todos os dias surgem novas coisas. E que desaparecem a maioria, também, não é? Exatamente, a maioria posso dizer, sem qualquer arrogância, que não são nada, não têm qualquer valor, Sim, se calhar 80% é lixo. Mas tal como acontece nos produtos financeiros que os bancos lançam também, 80% é lixo, ou se calhar 99%, mas podemos falar disso depois. Na verdade há ali umas coisas com valor ou que podem desafiar valor. E se calhar também para não deixar aquela coisa do, ok, falou das duas básicas e não falou de mais nada. Há projetos interessantes que eu também já mencionei no podcast, Polkadot, Cardano. São dois projetos, por exemplo, muito interessantes que concorrem na liga do Ethereum. Existem umas, sim, que basicamente pretendem ser uma plataforma de smart contracts, né? e que, portanto, concorrem para ser uma, como eu brinco às vezes a explicar, tipo o Windows do universo, não é? Windows ou Linux ou o que for. Sistemas operativos, são as plataformas, sistemas operativos, onde tudo funciona e onde tudo assenta. E qualquer um de nós pode criar uma criptomoeda em cima de qualquer um sistema desses. E, portanto, eu acho isso muito interessante. Acho que o Polkadot, tanto é engraçado falar disto, tanto o Polkadot como o Cardano são derivados do Ethereum porque os seus criadores foram pessoas que fizeram parte do Ethereum na criação. Saíram para criar estas criptomoedas, mas há outras coisas, enfim. Há um mundo novo, não é? Cada uma tem um projeto melhor que outra, é uma das coisas que nós depois temos que andar a acompanhar, finanças descentralizadas. Sim, tens a questão do DeFi, não é? E aí entra SushiSwap e muitas outras coisas, PancakeSwap e outros. E são produtos financeiros que aí contornam totalmente o sistema de exchange descentralizado, que tiram os bancos do sistema e não têm intermediários. E, portanto, isto é o futuro. Atenção que é o futuro, mas só queria deixar este aviso, porque quando falamos de DeFi, há um grande entusiasmo com DeFi, eu queria só deixar um aviso que é atenção a uma coisa, porque há muito pouca rede de proteção no que diz respeito ao DeFi, ok? Podemos facilmente ver projetos muito bons, e não deixam de ser bons por isso, mas sofrerem ataques e podemos perder algum capital por fraqueza do sistema, que ainda não é um sistema muito maduro. Sem dúvida. Agora, em termos de rentabilidade, é espetacular, mas muito cuidado com as quantias que jogamos aqui, que nunca podem ser muito relevantes. Concordo mesmo contigo, acho que isso realmente tem que ser bem escolhido, não pode ser, obviamente, grande parte do nosso capital, principalmente porque está tudo em evolução. Eu acho que é isso que estamos a ter, mesmo as próprias plataformas. Está sempre interessante, isto está a abrir um ecossistema financeiro incrível e eu não consigo parar de ver todos os dias várias coisas novas a serem criadas, é ótimo, e acho que quem está neste mundo ou quem começa a acompanhar um bocadinho do que está a acontecer fica fascinado com como estamos, e é preciso ter cuidado com esse fascínio, não é? Diz-me só uma coisa, como é que foi o teu primeiro contacto com as criptomoedas, com o Bitcoin? Como é que isto aconteceu? Eu sei que contas isso no livro, mas eu queria que tu pudesses dizer aqui, em primeira mão, às pessoas. Sim, assim, posso. Em primeira pessoa. Olha, foi parecido com o primeiro contacto de toda a gente, acho eu, que primeiro foi desacreditar, foi achar que isto é capaz de ser complicado, não é? E eu lembro-me quando um amigo meu, aliás, na semana passada demos uma palestra e eu convidei-o, o amigo que me apresentou as criptomoedas, convidei-o para estar comigo, porque da primeira vez que ele me falou, nós costumamos ter esse almoço que eu chamo almoço de sexta-feira, e depois ficamos a debater coisas durante o resto do dia. Ele também é empreendedor, também tem uma empresa, e continuamos a fazer esse ritual.
e uma das vezes o tema que ele trouxe foi a Bitcoin. E eu, durante essa tarde, fui fazendo perguntas, fui debatendo, perguntas para as quais ele às vezes não tinha resposta, às vezes tinha, e ficámos ali a debater o tema e no final a conclusão foi: os governos e os bancos vão dar cabo disto em muito pouco tempo e nunca vão admitir que isto possa existir. A verdade foi que, alguns anos depois, eu nessa altura estava um bocadinho focado também entre Portugal e o Brasil, tinha lá a empresa também, e estava um bocado dividido e não tive muito tempo para estar a pesquisar, confesso que não mergulhei no tema. Mergulhei depois, mais tarde, quando fiquei apaixonado pelo tema e não consegui largar e estava 2, 3 horas por dia à volta de estudar mais e saber mais, se calhar foi por volta de 2015, 16, comecei a cada vez a debruçar-me mais e comecei a ficar obcecado pelo tema, a querer aprender tudo o que possa aprender e tudo o que existe sobre tudo. E comecei a perceber para já que se ainda está aqui e já está a fazer isto, então se calhar tenho que ver aqui melhor porque é que isto ainda não foi destruído, porque é que isto ainda não acabou. E a conclusão que cheguei foi, depois de poder assumir essa verdade e sentir a confiança suficiente para poder afirmá-la às outras pessoas, escrevendo o livro, dizer que não dá para destruir isto. Não. Eu também concordo contigo. Existem formas de condicionar e neste momento estou numa reflexão muito interessante sobre os impostos, o que está a ser feito. Exatamente, sim. Mas fechar e terminar com isto, ou proibir, é impossível. E, portanto... Acho que não há haver de volta, não é? Não dá para voltar atrás. Há muitas pessoas que acham que vai valer zero, que o mercado vai... Não creio que isso aconteça, principalmente com esta adesão massiva. E já agora, disseste que passavas horas, existe alguma maneira de tu podes dizer, olha, como é que eu aprendi? Foi realmente acompanhando muita informação de que podias pesquisar online, ler muita parte dos programadores, não é? Porque antigamente isto era tudo para geeks, não é? Nós éramos apenas, ou aqueles que eram considerados apenas os nerds da parte de informática, que tinham gosto por isto. Como é que tu arranjaste material? Olha, é muito difícil. E se não fosse difícil, eu se calhar nunca tinha escrito o livro. Porque o livro foi repara, eu tive que pesquisar em tudo o que era lugar, não é? E depois tive que aplicar 2 ou 3 coisas que eu acho que me deram uma vantagem muito grande. Em primeiro, a formação académica que eu tinha, que me permitia ter conhecimento não só da economia nacional, como geopolítica, como algumas coisas que felizmente consegui aprender durante a vida académica. E isto é muito relevante, porque para além daquilo que eu aprendi, eu sempre tive muito interesse. Eu sempre quis aprender muito e muitas das coisas que eu lia eram fora do meu currículo académico. Muitas vezes eu achava que algum professor mencionou alguma coisa que de repente me captou a atenção e eu era capaz de ir comprar aquele livro e ler e devorar porque tinha interesse naquilo. Aliás, eu acho que até muitas vezes perdia em termos académicos, porque o meu foco não era a questão académica e as notas, era saber, era perceber, era compreender como é que as coisas funcionam. E, portanto, sim, eu gastava mais tempo a ler o que não era currículo do que o que era. Mas isto deu-me algumas bases engraçadas para poder depois pegar na Bitcoin de uma maneira diferente. Principalmente porque a Bitcoin reúne provavelmente 3 conhecimentos fundamentais. Economia. E isto não é fácil, porque não é aquela economia que aprendemos no currículo geral da escola. É as falhas dessa economia, e isto pouca gente nos ensina. Segundo, a parte tecnológica, e isto é um interesse também pessoal meu, ainda cheguei a estudar umas coisas na área de programação e etc. Portanto, eu tinha interesse pela área de programação e pela análise, principalmente a análise de dados. E depois a parte geopolítica, ou seja, aqui estamos a falar de governos e de como é que o mundo joga umas partes com as outras. E, portanto, estes 3 conhecimentos são uma base muito grande para poderes pegar na Bitcoin e dizer eu percebo isto na totalidade. Faz sentido, porque não é? Ela... É algo que faz sentido, tendo em conta estes problemas, não é? A Bitcoin é exatamente isto, não é? É uma tecnologia que nos permite ter uma moeda que serve à economia, mas a economia global, independentemente de governos e de zonas geográficas do mundo. E, portanto, tu aqui tens a ponte das 3 coisas que tens que, se calhar, ter algum background, ou melhor, não tens que ter, não tens que ter, e por isso é que eu escrevi o livro. Eu espero que o livro venha colmatar isso, não é? Eu acho que venha sim, corrigir. Acho que sim, acho que é uma grande ajuda para a nossa literatura portuguesa ter um autor que consegue explicar bem, e acho que é um livro. O difícil era interpretar e traduzir, e há muito pouca gente. Repara, eu escrevi o livro, eu sou editor, o meu
Eu sempre escrevi, desde miúdo que eu escrevo, mas nem escrevia isto, eu escrevia ficção, escrevia poesia, escrevia outras coisas. Aquilo que me levou a escrever o livro, aliás, foi um erro de percurso, está contado no livro, porque eu cheguei a contratar uma pessoa para escrever o livro e não correu bem. Portanto, eu quis primeiro contratar um livro já escrito, não é? Porque eu sou editor e isso é um bocadinho o trabalho que eu faço. Vou buscar um autor, vou buscar o talento, pego no talento, edito e ajudo e fazemos livros, não é? A questão aqui foi diferente, que é, eu não consegui encontrar nem nos Estados Unidos, nem em lado nenhum, o livro que eu queria que fosse publicado, que era um livro que explicasse primeiro o que é, como é que funciona, para que é que serve, depois esta tríade de questões, económico, tecnologia e política, e depois que nos ensinasse também como é que se faz isto, quer dizer, como é que se compra criptomoedas, e que cuidados é que eu tenho que ter, e para o comum dos mortais, vamos dizer assim, poder olhar para aquilo e pensar, eu quero ou não ter isto na minha vida, e se eu quero, então como é que eu faço? Exatamente. E esse foi o objetivo. Curiosamente, percebi mais tarde, e agora se calhar atalhando aqui para uma parte seguinte, que foi o que eu fiz no início deste ano, percebi que o livro, em termos de confiança, não estava a ser o suficiente para as pessoas darem os primeiros passos, e quando dei as palestras percebi, então mas aquele passo, mas registro-me aonde e como é que... As dúvidas, então, não é? Percebeste o as que dúvidas é que ia surgindo. práticas. E é por isso que fizeste agora uma revisão e uma atualização também nesta... Fiz uma revisão, uma atualização. Edição, não é? Na 8ª já foi feito isso. Okay. Na 8ª já é revista e aumentada. A 9ª também, e agora estamos a imprimir a 10ª esta semana. Boa. O que é que eu tive que fazer também? Fizemos um curso online, não sei se sabias. Sei. Eu vi que é de Bitcoin também. Vocês também têm prestam ajuda direta noutro formato, não é? Estás mesmo a dedicar que a pessoa consiga realmente aprender como se faz. Exatamente. E esse curso tem os tutoriais, ou seja, tu consegues criar a tua carteira naqueles exchanges que foram selecionados, que foram 3 à partida, e tu consegues seguir os passos, passo a passo, desde o login até aos primeiros trades e como é que fazes os primeiros trades e como é que fazes as primeiras coisas. Isso é ótimo. Já agora, eu vou deixar ficar aqui abaixo os links para vocês também conhecerem aqui como encontrar o António, não só no formato livro, mas também no formato curso, que acho que é interessante também saber mais sobre este assunto e assim também passo aqui a palavra a quem tem interesse e eu gosto de poder também trazer coisas úteis e a verdade é que acho que isso é uma mais-valia porque não há na nossa realidade algo sério, né? Houve aqui uma polémica que já sabemos que aconteceu, a de criptomoedas, mas algo sério que efetivamente seja dado por quem percebe e quem tem gosto em ensinar e querer que as pessoas realmente percebam que as criptomoedas fazem parte já e que vão continuar a fazer parte, por isso cabe-nos a nós saber se é bom para nós, obviamente, e como fazê-lo, por isso decidiste escrever assim o livro, foi isso, foi uma necessidade tua em escrever este livro para a realidade portuguesa, então tiveste que ser tu a pôr mãos à obra, digamos assim, em vez de traduzires da literatura americana. Ok, isso foi muito interessante. Sim, eu não encontrei livros nem tecnicamente, ou seja, tecnicamente, havia livros técnicos muito interessantes, mas eram técnicos, não havia um livro para o grande público, e quando era para o grande público, normalmente eram pessoas que depois a nível técnico ou a nível económico ou a nível de geopolítica tinham grandes carências de entendimento da economia. Claro. E portanto tu tinhas ali um momento, estamos a falar de 2017, 2016, 2017, tu tinhas ali uma carência muito grande de pessoas que percebessem o arco total disto. Hoje é mais comum, hoje tu vês qualquer pessoa a falar, já trazem este conhecimento de uma forma mais total, mas na altura, acredito, em termos de livros não havia nada, nem nos Estados Unidos havia nada que fosse assim abrangente. E pronto, e então acabei por decidir meter mãos à obra e estendendo as minhas horas de trabalho, comecei a escrever também e tornei-me um autor. Um escritor, assim. Não é? Um autor, neste caso. É isso. E neste caso, cuidados a ter em relação às criptomoedas, eu acho que é muito importante, nós estamos aqui a fazer a publicidade das criptomoedas, mas temos também de falar sempre das partes negativas. Certo. Os cuidados a ter, o que é que tu destacas neste momento que é o principal cuidado que uma pessoa deve ter quando pensa em investir? Sim, olha, falámos há pouco de um dos cuidados que eu acho que é importante, que é esta questão do DeFi, não é? O DeFi e estas promessas de rentabilidades altas e de juros altos são, é assim, ninguém acha, eu ainda há tempos eu tive esta conversa a nível pessoal, ninguém acha que podemos ter um juro alto sem ter um risco alto, ok? Não existe. Há uma associação direta. Não, exatamente, é uma proporção exata. Ninguém vai pagar um juro alto se puder pagar um juro alto, um juro baixo, desculpa. Certo? Ou seja, tu não me vais pedir dinheiro emprestado a 16%, se tiveres a quem possas pedir a 10%. Claro que sim. Certo? Pronto. Então, se estamos a emprestar a 16%,
estamos expostos a pessoas que não conseguem o juro a 10, ok? Vamos pôr esta realidade como absoluta, porque isto é absoluto. Se estamos a falar de juros altos em DeFi, estamos a falar de risco alto em DeFi. E ninguém está aqui enganado, porque onde um ganha, o outro perde. Alguém está a pagar este juro. Okay? Portanto, isto não é uma fantasia onde todos ganham. Alguém está a pagar um juro alto para ter este financiamento. E, portanto, está a fazer um negócio extremamente arriscado. Sim, nem que seja um empréstimo para que as pessoas possam entender, neste caso do DeFi, as finanças descentralizadas, onde nós podemos ter vários ecossistemas financeiros, como pedir dinheiro emprestado, pô-lo a render, e isso normalmente tem a sua contraparte, não é? É a pessoa que pede emprestado vai pagar uma alta rentabilidade, neste caso existem aqui sempre duas partes que temos que considerar que uma delas pode, por exemplo, falhar, basta ser só isto e já se perde o capital. Existem muitas questões relacionadas que ter atenção e não pôr o nosso capital, principalmente uma grande alocação. Acho que isto de facto seria insensato se o fizessem. Acho que se for para experimentar, se for para ter ali uma rentabilidade de acordo que seja minimizado o risco, será assim um ecossistema muito divertido. É verdade. Mas o problema é sempre o entusiasmo, não é? Exatamente. Porque se pegamos numa quantia mais pequena e pomos lá e nos começa a correr bem, o que nós queremos começa-se a aumentar, aqui, não é? Não, mas temos de ter rigor nas nossas finanças e na nossa estratégia. Tem que haver um plano. Exatamente, tem que haver um plano. Exatamente. E isso as criptomoedas são excelentes para o pessoal se espalhar ao comprido, que é de repente ver uma rentabilidade alta e começar a carregar com muita força e a pôr em causa o património por causa disso. Okay? Eu vejo muitas vezes isso acontecer, as pessoas vêm ter comigo a dizer e criptomoedas, eu quero investir em criptomoedas e se calhar não deveriam começar por aí, não é? Não é isso o sensato, mas as pessoas de facto têm uma vontade rápida. Podem fazê-lo. Mas precisam dimensioná-lo, não é? Mas têm que saber gerir os danos, não é? E acho que a volatilidade acaba por ser algo, principalmente porque acho que as pessoas têm que ter controle primeiro emocional, financeiro e depois saber onde alocar o dinheiro com maior risco, não é? E fazer isto tudo ao contrário normalmente não dá um bom resultado, portanto. Pois. É isso. E depois há também a questão do trading, não é? Ou seja, muita gente acha que para investir em criptomoedas a forma de estar lá mais inteligente é estar a fazer trading. Ora, eu acho que é exatamente o inverso. Eu fazia e ganhei algum dinheiro e agora que tomei juízo e consciência de como é que as coisas funcionam e desde o início deste ano comecei a fazer buy and hold. Sou hodler de Bitcoin, mas antes comprava e vendia e estava de facto a aproveitar as oscilações, mas na verdade sempre tive na carteira, nunca vendi tudo, nunca fiz um trading de todas as minhas criptomoedas, não, sempre tive Bitcoin, mas agora realmente comecei a adotar outra posição porque acredito, aprendi mais, fui ler, fui tirar a certificação, fui aprender mesmo para poder de facto perceber tudo ao pormenor e hoje em dia acredito que é uma preservação de capital. Mas sim, eu fiz trading, fiz trading. Mas não tem mal nenhum, nem quero ir contra quem faz trading. A questão é que as pessoas precisam de perceber a diferença entre fazer trading como atividade ou simplesmente investir num ativo. Certo. Isto são coisas diferentes. As pessoas podem investir em criptomoedas, não têm que andar todos os dias, a cada 5 minutos ou 20 minutos, a ver as cotações. Acompanhar a cotação. E agora temos de trocar, porque agora caiu 10% e vou ganhar 5%. Às vezes... E às vezes eu tenho provas de que isto é real, às vezes é melhor estar quieto do que andarmos a fazer trades porque achamos que estamos a ganhar. Okay? Sim. Muito pouca gente faz a conta. Sim. E quando fizerem as contas com as comissões, com o valor que tiveram de facto a trocar, ou estarem só quietos desde há 3 anos e não mexerem nada, às vezes a rentabilidade de estar quieto vai bater a rentabilidade e acima de tudo vai bater as horas de trabalho, não tenho dúvida nenhuma. As horas de trabalho de andar ali e a preocupação... Não. Eu vou-te contar, eu tinha de facto, eu não fazia uma coisa, não fazia day trade nem nada do género, eu fazia treino do género, comprava quando estava em baixa e vendia quando estava na alta e consegui fazer ali, realizei, não é? Fiz ali um valor interessante, mas nada do que eu espero que não vá ter daqui a uns anos, isto é, em relação ao meu investimento acredito que o mesmo vai ser muito maior e vai ser muito mais sensato se eu fizer de buy and hold, mas isto é a minha opinião. Há quem faça compra e venda de criptomoedas e continua a ganhar bom dinheiro com isso, mas acho que tem que ser também de acordo com o perfil da pessoa, se a pessoa quer estar ligada, porque há quem goste de estar, não vou dizer 24 horas, porque normalmente tem um trabalho associado, mas há quem goste de estar as horas livres ou os hobbies, estando à frente do computador, acompanhando as cotações e acompanhando
acompanhando o mercado, e faz todo sentido para quem queira ter esse hobby, se assim podemos chamar, mas não vai ser nada exponencial como é buy and hold, e isso é algo que eu acabei por não deixar passar, e desta vez comecei a fazer dessa forma o meu tipo de investimento. E acho que neste caso é um dos cuidados a ter, é esta vontade de entrar, se calhar o greed, a ganância de ter lucros fáceis, não é? E isso tem que ser algo psicologicamente. Nós até brincámos com isso, nós fizemos umas t-shirts lá no Bitcoin Talks, fizemos umas quantas t-shirts e uma delas é FOMO, e nós brincámos com o FOMO Sapiens, porque é o FOMO, para quem não saiba, é o Fear of Missing Out, não é? Exatamente, está fora. Sigla. Exatamente. E nós brincámos com, em vez de ser Homo Sapiens, é o FOMO Sapiens, porque eu acho que é como vive muita gente que anda à volta dos investimentos em cripto, está sempre a tentar ganhar alguma coisa. Não, às vezes já estamos a ganhar só de estar quietos. Mesmo. É saber fazer outra coisa. Mas não é regra. Trading pode ser bom para quem tenha perfil para trading. Exatamente. É como tu disseste, não é? Exato. Há quem goste de estar ligado, há quem goste de ter este hobby. Sim. Tudo bem com isso, tenham um hobby e brinquem com isso se for uma brincadeira, ou sejam muito bons a fazer trades, mas é uma disciplina muito séria e que brinca muito com as nossas emoções. E é este o grande perigo, são as emoções. É só isto que eu gosto muito de salientar. Isto quando tu me dizes de perigos, não é? Sim, é mesmo muito. Este perigo é mesmo grande. Neste caso, diz-me o seguinte: acreditas que Bitcoin poderá chegar aos 100 mil euros este ano? És daqueles que acredita? Espera aí, deixa-me ver a quanto é que estamos agora. Estás com os que viram 53 mil e qualquer coisa. Agora estava 54 há bocado, acho certo. Hoje foi feita a subida. Eu estou a brincar com isto porque ainda há pouco subiu perante, não sei se conheces o Plan B, ou seja, o Stock to Flow. Sim. O modelo, sim. O modelo, sim. E basicamente essa corrente de pensamento mais ou menos tem acertado em toda a história da Bitcoin até agora. É verdade. O que acontece é que falhou agora, e então agora em outubro tinha aqui uma quantidade grande de amigos a dizer falhou. Já foi. Mas hoje falhou mas não está, eu acho que ainda está on record, certo? Ainda está on track. A questão é essa, porque no dia 31, portanto há 2 dias, não é? No domingo, em teoria falhou por muito pouco naquilo que era a previsão para final de outubro. A questão é que 2 dias depois, que é hoje, estamos nessa cotação prevista. E, portanto, há desvio, mas não falhou, não é? Exatamente. Sim, eu também gosto de acompanhar. 2 dias, não é? Eu gosto de acompanhar. É giro ver. E, portanto, quando falas de 100 mil, estamos a falar em dólares, não é? Sim. Em dólares. Sim. Em dólares estamos hoje em 63 e tal. Se eu acho possível os 100 mil, a questão é mais o quando. Eu acho que é inevitável, muito mais do que os 100 mil no curto prazo. A questão é exatamente quando. Eu não gosto de me comprometer, e se tu conheces o meu podcast sabes que eu não falo muitas vezes de valores, não é esse o objetivo, mas da última vez brincámos com isso e eu quase que me quis atravessar a brincar que até ao final do ano nós vamos ver aqui uma valorização extrema, ok? Eu explico os porquês das valorizações, existem vários motivos. Sim. Mas eu acho que vai acontecer uma valorização grande até ao final deste ano, até 30 Assim, eu posso dizer, assim, eu guio-me pelos euros, mas o chart, esse plano B, está em dólares. Eu tenho, de acordo com aquilo que eu tenho visto e tenho lido bastante, tenho visto muitas análises, eu creio que sim, eu creio que vai chegar e até posso arriscar aos 100 mil euros, mas isto é a minha opinião, faço aquilo que eu tenho lido e tenho realmente recolhido em termos de informação. Porém, acredito que isto agora depois do Taproot e aquilo que estão a fazer comece a sentir, e acho que vai ser muito interessante, principalmente o último mês agora deste ano. Por isso vamos deixar aqui também a questão às pessoas que nos veem, se assim quiserem, quanto é que acham que vai terminar o ano de 2021 em termos de cotação, a Bitcoin, deixem ficar aqui em baixo nos comentários, acho que seria muito interessante saber se consideram que chegue ou não aos 100 mil euros. Agora de seguida eu vou-te questionar sobre um conselho, ou o melhor conselho que tu poderias dar a quem quer começar a ter uma exposição neste mercado. Olha, eu acho que há aqui algumas coisas que é preciso tirar da frente, não é? Em primeiro lugar, se as pessoas estão habituadas ou não a ter investimentos financeiros. Esta é a primeira coisa. Porque para quem não tem sequer investimentos financeiros, o passo é maior, não é? E é por isso
que eu tento, tanto no livro como neste curso, e o curso é muito mais virado para a sua primeira compra de criptomoedas, ou seja, como é que tu treinas a tua mentalidade de investidor e como é que tu treinas a ideia de que passas a ter investimentos financeiros. O livro é muito mais o que é que isto é tudo e como é que tudo funciona, o livro é muito mais o investidor. Para quem não tem investimentos financeiros em ações ou etc., isto é querer dar 2 passos num. Okay? São 2 tipos de mentalidade que temos que ganhar em pouco tempo, num só. Primeiro, porque o investimento financeiro é uma decisão diferente na nossa vida, não é igual a comprar um imóvel, não é igual a comprar um quadro de arte, não é igual a comprar outro tipo de investimento. É um investimento que tem variações que nós, se não estamos habituados, não sabemos porque é que ele varia, é preciso perceber porque é que ele pode variar. Estamos a falar de ações, por exemplo, não é? De Google, do que for. E isto é um treino, é aprendermos a trabalhar com esta volatilidade. O segundo é trabalhar com a volatilidade do mercado, que é cerca de, se calhar, 30 vezes superior à volatilidade do mercado de ações, e por outro lado é um mercado que funciona 24 horas por dia em várias zonas do mundo, não é? Portanto, está sempre a acontecer. Não é um mercado que abre e fecha às 9 da manhã e às 8 da noite. Não há essa sensação de controlo e de horário. Não há regulamentação que obrigue a que quando uma coisa cai muito ou sobe muito seja tirada de bolsa e é controlado e a panela de pressão é colocada e não deixa estourar, não é? Aqui estoura, aqui vai para todo lado. E portanto, o grande desafio é só um, mas traduz-se de 1000 maneiras, que são as emoções. Okay? São as nossas emoções, é o nosso autocontrole, é a nossa disciplina, é a nossa forma de nos comportarmos quando temos medo ou quando estamos contentes, quando as coisas correm bem, quando as coisas correm mal. Esta é a grande, única dificuldade deste tipo de investimento. Agora, grande conselho a toda a gente, aprendam sobre isto, estudem e procurem ter, a menos que achem que isto é tudo uma ideia muito parva e então não tenham, aí Exato. Não tenham, mas se acharem que isto pode ser verdade, procurem ter alguma quantidade de criptomoedas, aprendam bem, não vão só ao Google clicar no primeiro site. Ainda hoje estive aqui, enviam-me scams constantemente, portanto, coisas que estão a enganar pessoas. Ainda agora replicaram um site de investimento em criptomoedas, tal e qual, igualzinho, com... Aconteceu-me o mesmo, replicaram o meu Instagram, já agora deixo ficar aqui também o alerta, replicaram o meu Instagram, o meu e também o do Gustavo do Workaholic, o canal Workaholic, e basicamente era para entrar em contato com pessoas para poder oferecer uma forma de investimento que levava a pessoa a enriquecer rapidamente em criptomoedas. Portanto, os scams estão muito ligados às criptomoedas e eu acho que é importante as pessoas perceberem que é muito complicado. E nós não podemos fazer nada, já denunciamos, já fizemos muitas coisas, mas o Instagram também não bloqueia. A única forma, Ariana, a única forma que eu até hoje percebi de não deixar que as pessoas caiam em esquemas é ensinar-lhes coisas. É dar-lhes a informação válida, ensiná-las a avaliar. Exatamente. Eu publiquei um mini e-book sobre pirâmides e esquemas de pirâmide que está à venda para aí por €1 no e-book, que podem fazer download e ir lá, e tem as máximas todas de como é que nos protegemos de um esquema de pirâmide. Mas até se quiserem, 2 ou 3 dicas de direto, diria até agora, se tivermos esse tempo, não sei se temos. Claro. Mas uma das coisas fundamentais é, reparem, esta ideia de que alguém vem ter connosco para nos oferecer uma oportunidade para ficarmos ricos, é inaceitável. Isto não faz sentido, ok? Ninguém vem ter connosco para nos oferecer um negócio para ficarmos ricos. Isto não acontece, ok? Não faz sentido, isto na humanidade não faz sentido. Não vai acontecer nunca. Portanto, tirem da ideia ir atrás de algum esquema, de alguém que promete 50%, 100%, qualquer rentabilidade que seja. Tirem da ideia que criptomoedas dão uma rentabilidade mensal, como se fosse um salário. Eu vejo isto constantemente. Acontece. Eu ganho 5.000 €, não é? Eu ganho 5.000 € por mês. Quantas vezes já viste isto escrito em algum lado? E depois mentem com figuras públicas, não é? Sim. Metem fotos de algumas figuras públicas portuguesas que agora ganham 5.000 ou 10.000 € por mês porque investiram em criptomoedas. Isto é mentira. Não há rentabilidades garantidas. É um investimento variável, anexo a 1000 motivos, mas nenhum deles é todos os meses ganhar X. Isto é mentira e nunca vai acontecer. Portanto, sempre que forem abordados, apaguem, nem respondam, apaguem, bloqueiem e reportem o spam, porque é mentira. Okay? E vamos ser roubados garantidamente. Não há hipótese. É 100% garantido.
ok? Isto é começar mal. Começar bem, aprenderem, verem o teu YouTube, o teu canal de YouTube e aprenderem umas coisas, se calhar comprarem o livro e aprenderem umas coisas, informarem-se e se calhar ter uma quantidade muito razoável. E eu com isto quero dizer, Para somos começar, dados não é? ao risco, sim, para começarem a sentir o que aquilo é, ok? Comprarem nos exchanges validados, pá, e não faltam fontes, vejam o meu podcast, vejam o teu YouTube, sei lá, vejam uma data de sítios onde conseguem validar isso, e depois aprendam que investidores é que vocês são, ou seja, eu gosto de risco, eu não gosto de risco, eu dou-me bem com o risco ou não, e com isto começar a perceber o que é que queremos fazer. Conselho final, se calhar, porque acho que é fundamental pelo menos dizer isto, posso dizer outras coisas, mas isto tem que ser dito, que é, nem todas as nossas criptomoedas deviam estar em exchanges, ok? Algumas deviam estar em private wallets com chaves privadas. Quem não souber o que é isto, não falta informação, o meu trabalho tem sido esse nos últimos 4 anos, portanto... Carteiras hardware, por exemplo, não? Por exemplo, mas eu nem ia para aí numa primeira fase. Eu acho que isso estamos a falar já de um volume um bocadinho maior. Sim, quando já se tem vale algum valor no portfólio, senão elas ficam caras, não é? Estamos a falar, por exemplo, não vou fazer publicidade, mas mostro-te aqui da Trezor, tem aqui uma para experimentar, por exemplo, mas é uma maneira também de as guardarmos de uma maneira mais segura. Mas existem outras opções, claro. Sim, eu acho que basta ter uma private wallet com chaves privadas. Porquê? Porque sempre que temos as nossas criptomoedas junto de um exchange apenas, estamos a falar da mesma coisa do que ter o dinheiro no banco. E se essa empresa tiver algum momento de default, se tiver algum problema e for à falência, nós não temos as chaves da nossa criptomoeda e, portanto, ela não é nossa. Só é nossa quando temos as chaves privadas do nosso lado, e aí pode ir a internet abaixo e voltar daqui a 5 anos, as criptomoedas vão estar lá. Okay. Isto é muito importante. Eu sou uma pessoa muito prevenida, por isso tenho grande parte em carteiras hardware offline e depois tenho outra parte para usar, porque também quero experimentar, como eu te disse, este mundo aqui do DeFi, e então estou aqui a criar em plataformas de ganhar interest, né? de ganhar, digamos, rentabilidade, portanto estou a fazer uns projetos de rentabilidade. Porém, obviamente que a maior parte do portfólio está em carteiras para que seja possível eu garantir que, se perder, eu estou descansada com essa possibilidade. Sim. E eu acho que isso é que é muito importante de estar no mundo das criptomoedas, é saber até onde é que nós podemos arriscar e, claro, ter sempre algo garantido, seguro, com acesso para a eventualidade das coisas correrem mal. É isso. Proteger as percentagens do capital e montar uma coisa antes, que é para não estarmos só a saber das emoções, né? Senão, de repente, a vontade de toda a gente, quando corre bem, a vontade é termos tudo em criptomoedas. Por tudo ali, exatamente. Não, mas eu não faço isso. Mas tudo ali está a subir. Exatamente. Não, eu diversifico. Mesmo nas próprias plataformas, uma das coisas que eu mostro às pessoas é que eu gosto de diversificar. Se vou ali pôr, por exemplo, 0,1 de BTC, já não ponho mais, já vou passar para outro. Quer dizer, também diversifico para a maneira de estar mais segura naquilo que é, mas gosto de experimentar e acho que isto é um mundo financeiro diferente e muito interessante e que pode ter, obviamente, as suas rentabilidades com a gestão dos danos, dos riscos e com aquilo que nós estamos dispostos então a poder investir. Queria agradecer-te imenso pelo facto de poderes estar aqui e falar-se também diretamente com o público Renda Maior, dar a tua opinião, contares como é que foi aqui o início da tua gestão e dos teus negócios e, claro, também poder aqui promover, que eu considero projetos portugueses de qualidade devem ser promovidos e por isso tanto o teu livro como também, neste caso, o teu podcast são excelentes. Eu aconselho todas as pessoas que queiram saber mais sobre Bitcoin e outras criptomoedas, claro, que passem e também tenham acesso aqui à informação que tu passas e à opinião que tu dás, porque muitas vezes as pessoas acham que são recomendações, mas nós não fazemos recomendações. Isto não foi nenhuma recomendação financeira, apenas foi uma discussão sobre um assunto que é um assunto muito importante e que acredito que venha para ficar, que são as criptomoedas. Por isso, muito obrigado desde já, António. Obrigado, Ariana. Eu é que agradeço o convite e continua o teu bom trabalho, porque as pessoas precisam mesmo de aprender e ter quem lhes ensine da forma correta. Um abraço para ti e para todos os que estejam a ver também. Obrigada. E quero aproveitar e quero também dizer, se vocês gostaram deste vídeo, para deixarem ficar o vosso gosto. Já sabem, eu espero-vos no próximo vídeo.